Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bom, estou aqui para nós lermos a Bíblia juntos. Hoje é quinta-feira. Como vocês já sabem, todas as terças e quintas eu vou estar aqui com vocês, vos ajudando a ler a Bíblia, tirando a preguiça das nossas cabeças, porque lendo a Bíblia a gente só adquire conhecimento, sabedoria, discernimento para realmente entender o que é o bem e o que é o mal, qual a decisão melhor que nós devemos tomar para as nossas vidas, porque não é fácil, nós sempre temos problemas do dia a dia. Tem aí alguém que quer nos fazer companhia? A minha filha Kiara, ela tá de férias, e por isso que se calhar vamos aqui ter um pouco a presença dela. Eu não consegui fechar nido. Tá bom. Kiara, pode fazer um favor pra mamãe? Tu já consegui? Já fechei. Podes ir ficar lá com o Pietro, por favor, pra mamãe trabalhar? Obrigada. Bom, desculpa. Como eu estava a dizer, lendo a Bíblia nós vamos adquirir conhecimento, vamos adquirir sabedoria, discernimento para realmente nós entendermos o que é o bem e o que é o mal, porque muitas das vezes nós ficamos distraídos e nós achamos que estamos a cometer, não estamos a fazer a coisa certa, estamos a tomar a decisão certa e muitas das vezes aquela decisão é errada, mas só depois de muito tempo, anos se calhar, é que nós vamos ter consequências negativas e amargas. Muitas das vezes essas consequências elas não têm volta, então é melhor a gente aprender isso o mais cedo possível para não ter que tomar essas decisões e estar tudo estragado. Vocês já ouviram falar que não se chora pelo leite derramado, né? Então é isso. Quando o leite já está no chão, é só limpar e não chorar. É o que acontece muitas vezes quando a gente toma decisões erradas. Então, lendo a Bíblia, a gente vai entender melhor sobre isso. Kiara, por favor, vai lá ficar com o Pedro. Mamãe tem que trabalhar. Podes, por favor? Tá bem. Por favor, por favor. Depois vamos ficar juntas, tá bom? Depois mamãe vai pintar contigo. Tá bom. Então, eu já terminei aqui de ler o Provérbios. Nós tínhamos começado a ler o Provérbio. Para quem já me acompanha aí, por favor, vão aí nos Provérbios antigos, nos vídeos antigos, vocês vão ver desde o Provérbio 1. Eu tenho lá um estudo que fala sobre o Provérbio 1 até o Provérbio 31. É onde terminou o Provérbio. No vídeo antigo nós estávamos a ler o Provérbio 31. E pronto, já terminamos a saga dos Provérbios. Graças a Deus. E agora eu escolhi aqui um capítulo, são 2 capítulos que eu escolhi, que falam-nos um pouco sobre oração e jejum, o quanto é importante a gente orar, o quanto é importante a gente também jejuar, que muitas das vezes nós achamos que basta a gente crer que as coisas já vão nos acontecer. Não é bem assim. Acontecem certos tipos de problemas que nós realmente temos que estar muito fortes espiritualmente, e para estarmos fortes espiritualmente, para nós começarmos a ouvir a voz de Deus, nós temos que passar por uma limpeza espiritual. Uma limpeza espiritual é mesmo passar por um jejum, e quando nós estamos em jejum, nós vamos ter que estar em orações. Quando estamos em orações, o nosso corpo, a nossa alma, ela fica mais santa, ela fica mais pura, e nós conseguimos mesmo ouvir a voz de Deus. E dessa maneira também nós conseguimos eliminar algumas castas de demônios, alguns espíritos negativos que vêm nos atormentando há anos, que já vêm de geração em geração. Por isso que é importante nós estarmos em oração e jejum. Bom, vamos agora ler o capítulo de Mateus, capítulo 13. Vamos ler a parábola do joio e do trigo. Vamos ao capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então este joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram:
queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e o atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Bom, meus irmãos, esta é a parábola que Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre o joio e o trigo. Esta parábola aqui é mesmo um pouco complicada. Jesus falava em parábolas, mas isso também está a falar dos últimos tempos. Aqui tem muita interpretação. Tem pessoas que podem interpretar isto como sendo o fim dos tempos, no tempo do julgamento, quando Deus vai escolher os bons dos maus, os pecadores dos santos, quando ele realmente levar o seu povo para estar no reino dos céus. Então, agora nós estamos no tempo da ceifa. Nós ainda estamos aqui a viver, nós estamos misturados. Nós aqui somos uma mistura, é por isso que é normal dentro de uma casa existir joio e trigo. O joio é a erva daninha, é o que não serve. Mas no início, quando está lá na plantação o joio, tu não tens que tirar o joio, porque ainda lá está junto com o trigo. Se tu tiras o joio, se tu arrancas o joio, também podes arrancar o trigo. Então podes perder o trigo. É por isso que este agricultor estava a dizer que devemos esperar, tirar tudo junto. Quando o ceifador tirar tudo junto, no momento ele vai conseguir separar. É o que acontece aqui na terra. Por isso que todos nós crescemos juntos, entre os bons e os maus. E vocês sabem que enquanto as pessoas estão a crescer, estão a evoluir, as pessoas podem mudar. Uma pessoa, por ter uma convivência, aprendendo com a outra pessoa, ela pode mudar de comportamento. Ela um dia foi prostituta e ela pode deixar de ser prostituta, ela pode se tornar uma pessoa santa. Por isso que Deus diz, deixem os meus filhos. As pessoas ainda podem mudar, mas também é importante nós estarmos em comunhão com Deus, para que não aconteça esse tipo de problema na nossa vida. Porque imagina numa casa em que os pais, eles são crentes, eles estão no caminho de Deus e acabam tendo filhos rebeldes, até que pode ser um bom e um rebelde. E os pais ensinaram os seus filhos de uma maneira correta, ensinaram até ler a Bíblia para os filhos, e são pessoas que vão à igreja, mas dentro da casa vai ter um filho rebelde e um filho bom, ou pode ter um filho drogado, um filho mau, um filho até assassino, um filho ladrão, e os pais às vezes não entendem, mas por que acontece isso? Se nós demos tudo do bom e do melhor, por que esta criança tornou-se rebelde? Por que essa criança mudou? Porque o mundo é assim, o mundo já age num mundo maligno, o mundo está cheio de espíritos, de demônios. É por isso que eu estava a dizer que é importante nós orarmos, nós estarmos sempre em comunhão com Deus, para a gente afastar essas trevas da nossa casa, da nossa família, porque mesmo eu sendo mãe, orando, às vezes o meu filho não ora, às vezes o meu marido não ora, às vezes minha irmã não ora. Então as trevas, elas estão lá para todas as pessoas que não oram, para todas as pessoas que não estão em comunhão com Deus. É uma batalha espiritual todos os dias. É por isso que nós temos que estar em oração e jejum, porque este tipo de situação vai nos acontecer. Nós vamos ter que conviver com joio. As pessoas até não vão entender, mas eu sempre fui santa, eu sempre fui boa pessoa. Por que o meu marido fez isso comigo? Eu estava no caminho de Deus. Por que Deus me fez, deixou isto acontecer? Porque o mundo é assim mesmo. As pessoas, elas são assim mesmo. As pessoas, quando não estão em comunhão com Deus, elas vão pecar. Elas vão ser pessoas perversas. E Deus vai te afastar dessas pessoas. Então agora nós vamos a um outro livro onde fala que a importância de nós estarmos, de nós orarmos, né? Vamos agora ao Marcos, capítulo 9. Vamos ler aqui já um outro texto. Pedro, mamãe está a estudar, por favor, depois. Tá bom, depois, Pedro, depois. Deixa a mamãe estudar. Ai, vida de mãe é assim. Bom, vamos agora ao capítulo 9, versículo 14. Vamos ler de 14 a 29. Vamos ler aqui
a parábola de Jesus que cura um menino endemoniado. Vamos ler juntos. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vocês viram que, meus amores, este pai estava a sofrer. Existia um pai aqui que foi pedir ajuda primeiro aos discípulos de Jesus, porque eram os discípulos de Jesus, também curavam. Jesus já tinha dito a eles que vocês também podem curar as pessoas, vocês também podem salvar as pessoas. Mas com este menino, eles não conseguiram tirar este demônio. Por quê? Porque era um demônio muito pesado, era um demônio muito forte, até porque já era anos que estava a perturbar esta família. Existem esse tipo de demônios nas famílias que já há anos vêm perturbando. E muitas das vezes esses demônios são passados de geração em geração. Então, olha só o que acontece aqui. Quando nós vemos alguns mendigos nas ruas, aí andarem nus, é normal. Aquilo são demônios imundos, que já estão ali de geração em geração. E dali vai, quando aquele mendigo morrer, o demônio não vai morrer. Aquele demônio ali há de ir para um outro familiar daquela geração. Por isso que tem demônios que não desaparecem nas famílias. Vai desaparecer como? Meu irmão, para o demônio não entrar na tua casa, não entrar na tua família, não entrar nos teus filhos, estejam em oração e jejum, porque Jesus alertou aos seus discípulos: vocês não conseguiram expulsar este demônio porque vocês não têm estado em jejum. É por isso que tem pastores também que conseguem expulsar demônios, conseguem mesmo, porque são pastores que costumam estar em jejum, costumam estar em oração, porque para a pessoa ter o poder de expulsar um demônio, também tem que ser uma pessoa santa, tem que estar com um espírito forte, tem que estar com uma espiritualidade forte. E Jesus já vinha fazendo jejuns. Jesus ficou 40 dias, 40 noites no deserto, em jejum e oração. Então Jesus já estava com uma espiritualidade muito forte, por isso que ele conseguia expulsar demônios. Então nós que não somos pastores, nós não temos não temos essa espiritualidade divina, não temos esse discernimento. Temos que nós em casa estar em oração e jejum.
passar por uma batalha espiritual, estás com algum problema na casa, na família, com a tua mulher ou com o teu marido, faça jejum. Mas quando fizeres o jejum, tu tens que falar com Deus. Não é só acordar, eu estou a fazer jejum. Não é assim. Primeiro, tu tens que fazer com um propósito. Pedir a Deus para te ajudar. Deus, eu quero fazer este jejum. Escreva num papel. Tem que ter data, tem que ter hora. Tem que ter data de início e data de fim. Tem que ter um propósito, tem que estar escrito, o jejum é para isto, me peço ajuda para isto. E quando fizeres o jejum, tens que estar também em oração. Tens que estar santo, tens que te afastar de certas coisas. Em que situação? Tens que te afastar do álcool, tens que te afastar das discussões, tens que te afastar de filmes, tens que te afastar de novelas. Tens que te afastar de muita coisa para que o Espírito Santo entre em si. Porque uma pessoa que está a fazer jejum e ainda continua a assistir filmes na Netflix, terror, pornografia, esquece. Estás a dar murro em ponta de faca. Não estás a fazer nada. Quando a pessoa está em oração e jejum, a pessoa tem que estar num momento sagrado. Tem que se afastar de fofocas. Tem que se afastar de discussões. A pessoa percebe que está para discutir, tem que pedir a Deus esse espírito de calma, de paciência. Então é importante isso, porque para nós vermos algum fruto na nossa vida, estamos a precisar de algo, estamos a precisar daquilo, temos que estar, porque existe uma casta de demônios que já vem de geração em geração, que vem atazanando as famílias, como a gente vê aí nas ruas os mendigos, que é geração em geração de mendigo, é normal aquilo, são castas de demônio. E depois aqueles meninos que são mendigos se tornam mendigos adultos que de repente já estão aí andando nas ruas nus. Ou atirando garrafas às pessoas, partindo carros por aí, comendo comida dos contentores de lixo. São castas de demônios, são espíritos imundos. Então nós devemos orar para nós não deixarmos estes demônios entrarem na nossa casa, né? Não entrar no nosso filho. De repente você vê teu filho a mudar. É um demônio que está a entrar nele. Por isso que é importante nós estarmos em oração e jejum, para nós não permitirmos que as trevas entrem na nossa casa. Porque existem familiares que é necessário estar em oração e jejum, porque elas já vêm de familiares endemoniadas e não querem fazer comparação com outras famílias. Dizer, mas aquele ali nunca rezou, nunca foi à igreja, mas está bem. Não compares. Quem quer comparar a vida vai ter grandes problemas, porque tu não sabes o que tua família fez, o que aquela família fez. Ninguém sabe. Então faça a tua parte. Se você está vendo que tem algum problema na tua casa, na tua família, é você que tem que limpar a sujidade. E quando limpar a sujidade, não é para limpar, esconder embaixo do tapete. É para tirar para fora, sacudir, tirar. Como tem pessoas que escondem sujidade dentro do tapete. A vida real não é assim, a vida espiritual não é assim. Então temos que fazer essa oração em jejum. Se Jesus estava a ensinar os seus discípulos, não basta só ler a Bíblia, conhecer a palavra, e tu não fazeres jejum, não estares em oração, tu nunca vais ouvir a voz de Deus. Tu nunca vais entender que decisão devo tomar na minha vida. Constantemente tu tens tomado decisões erradas, porque estás a ouvir a voz, a tua voz, que é a voz do ego, não é a voz de Deus. Tu tens tomado decisões erradas porque não estás a ouvir a voz de Deus. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus, temos que estar sempre em oração. Temos que nos afastar do mal, das maldades, da fofoca, da inveja, da intriga, para nós conseguirmos ouvir a voz de Deus. Tá bom, meus amores? Eu vou terminar por aqui. Se tu gostaste deste conteúdo, não esqueça aí de deixar o like. E, por favor, me perdoem aqui, se calhar, pelo um pouco de perturbações que vocês ouviram aqui dos meus filhos, mas a vida é assim mesmo, eu sou mãe. E quando a pessoa é mãe, já imagina o que acontece. Não consegue, às vezes, fazer uma coisa sem ter ali um barulhinho de criança. Mas eu tinha que fazer este vídeo para deixar aqui a mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Então partilhem, mandem este conteúdo para mais pessoas, para que elas consigam entender o quanto que é importante fazer oração e jejum. Beijinho, até a próxima terça-feira.